Biografia. O dicionário nos diz que a palavra biografia é um substantivo feminino e apresenta 3 conceitos, 3 significados: história escrita sobre a vida de uma pessoa, livro, filme, peça de teatro, etc., que apresenta uma biografia, e na literatura, gênero literário em que é narrada a história de uma pessoa. A formação da palavra bio mais grafia. Bio, vida, grafia, escrita. No sentido literal, biografia, escrita da vida. Qual a diferença de uma autobiografia para uma biografia? Na autobiografia, o próprio autor, o biografado, escreve sobre acontecimentos da sua vida. Como ele próprio escreve, ele vai selecionar fatos que ele queira contar, que ele queira deixar expostos ao público, que ele queira imortalizar, porque é esta também uma das funções da biografia, é deixar uma memória, imortalizar o biografado. Por isso, ela não pode ser considerada um documento histórico, porque pode haver algumas incorreções na autobiografia. A pessoa pode não querer contar direitinho alguns fatos, não querer expor também algumas pessoas. Então, a autobiografia é mais um texto mesmo literário, em que a pessoa quer deixar momentos da sua vida, fatos que ela considera interessantes, para conhecimento das outras pessoas. É um texto expressivo e subjetivo. Subjetivo. Esta palavra aparece muito em textos literários. Quer dizer, referentes às emoções, às ideias de quem está produzindo aquele texto, relativo à subjetividade, à individualidade de quem produz o texto. É um texto expressivo porque é um texto em que vai ser narrado fatos, emoções da vida da pessoa, que ela mesma está contando sobre ela. Então, ele vai ser um texto que muitas vezes vem carregado de emoções. Ele é narrado em primeira pessoa. Primeira pessoa, nós sabemos, o eu. O verbo, então, da autobiografia é um verbo que está em primeira pessoa. Nasci na data tal, formei-me nesta ocasião. Então, os verbos vão aparecendo em primeira pessoa. Não segue uma ordem cronológica. O que é uma ordem cronológica? Cronologia de tempo. Não vai seguir um início, meio e fim. Nasceu, viveu, morreu. Não. A pessoa pode ir contando pedaços da sua vida à margem pela ordem das suas lembranças, da sua memória. Então, ela lembra de algo da infância, depois aquilo já lhe remete para uma coisa mais presente. E ela vai, então, intercalando pedaços da vida, que não precisam estar numa mesma ordem. E os verbos são usados no passado. A autobiografia vai narrar a vida da pessoa, de fatos passados. Então, o verbo vai estar no passado. E a biografia? Na biografia, o autor escreve sobre a vida de alguém, de uma terceira pessoa. É um texto informativo e objetivo. Ele já é um documento mais verídico, mais aceitável, porque o biógrafo, que é a pessoa que escreve a biografia, ele faz toda uma pesquisa com documentos ou entrevista pessoas, ele vai buscar fontes para saber os fatos que ele vai narrar da vida do biografado. É escrito em terceira pessoa porque é uma outra pessoa que está narrando a vida de alguém. Então, é escrito em uma terceira pessoa. Segue uma ordem cronológica. Na biografia, o narrador, em geral, começa pela infância, vai descrevendo a juventude, descrevendo os fatos que a pessoa vai vivenciando, seguindo uma ordem cronológica, até ela morrer, caso a pessoa já tenha morrido.
mas é mais fácil de seguir a vida da pessoa, como numa linha do tempo. E apresenta detalhes como locais, pessoas e eventos importantes. Tanto na autobiografia como na biografia, nós vamos ter o biografado como sendo o personagem principal, mas vão ser acrescentados fatos que se referem a outras pessoas. Por isso, muitas vezes, as biografias se tornam também polêmicas ou se tornam biografias não autorizadas, porque às vezes elas tratam de pessoas que ainda estão vivas, ou elas podem trocar nomes, utilizar o recurso de trocar nomes para que as pessoas que ainda estejam vivas não sejam identificadas. Então, precisa ter todo um cuidado ao produzir uma biografia ou uma autobiografia. A autobiografia, ela pode ser escrita de diversas formas. Um diário. Por exemplo, nós temos o diário de Anne Frank, em que ela vai narrar uma parte da vida dela. E ela faz isso contando o dia a dia dela quando estava escondida dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Um poema. Também há poemas em que as pessoas falam da sua vida. A gente já vai ver um. Música, carta, roteiro. Então, existem diversas formas da pessoa contar a sua vida. E ela pode fazer isso com gêneros diferentes. Temos aqui um poema autobiográfico. Foi escrito por Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro, que se tornou um dos grandes nomes da literatura brasileira. O título do poema é Confidência do Itabirano. Itabirano é um adjetivo pátrio que se refere a quem nasceu em Itabira, Minas Gerais. Então, no título, nós já temos aí uma indicação de um detalhe autobiográfico. Ele vai fazer uma confidência deste homem que nasceu em Itabira. E ele diz assim: há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa, tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Observem que ao longo do poema a gente vai conhecendo traços da personalidade do poeta. Ele é triste, ele é sonhador, ele anda de cabeça baixa, ele é orgulhoso. Vamos também conhecendo traços da sua vida, onde ele nasceu, em Itabira. Ele nos dá indicações de detalhes da vida da sua família. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. E a gente vai, então, conhecendo o autor através dessas indicações. A gente sabe, então, que ele não está mais em Itabira, que ele está distante e que ele levou para onde ele mora atualmente algumas lembranças da sua terra. Então, a gente vai conhecendo traços do autor, da sua vida, através do poema, através dos versos que ele vai compondo. E também vamos conhecendo pedaços, características do próprio lugar. Sabemos, então, que em Itabira tem minério de ferro. Sabemos que, então, tem uma economia voltada para isso. Sabemos que lá existe um artesanato.
Então, o poema vai nos dando várias indicações sobre a vida do poeta. É um poema autobiográfico. E agora nós vamos conhecer algumas características do texto biográfico, analisando uma biografia. Temos aqui a biografia de uma cientista negra e nordestina, que coordena a luta contra o Covid-19 no Brasil. Ela é uma biomédica, seu nome é Jaqueline Góes de Jesus. Ela coordenou a equipe que sequenciou o genoma da Covid-19 no Brasil em tempo recorde. Então vamos à sua biografia. No início diz o seguinte: Jaqueline Góes de Jesus é uma cientista e investigadora brasileira. Veja que já nos dá logo uma referência de quem ela é. Distinguiu-se por ter sido uma das coordenadoras da equipe responsável pela sequenciação do genoma do vírus SARS-CoV-2, apenas 48 horas depois da confirmação do primeiro caso no Brasil. Está também ligada à sequenciação do vírus Zika. Então, neste primeiro parágrafo, nós temos uma apresentação da biografada, já mostrando a importância dela para o mundo científico e para esse momento em que nós estamos vivendo. Góes de Jesus é natural do Nordeste brasileiro. Nasceu em 1990. Foi ainda adolescente que decidiu seguir a carreira de biomédica. A sua primeira experiência em pesquisa envolveu o vírus HIV, algo que a marcou muito pelo impacto a nível mundial e que determinou que prosseguisse um percurso científico e de investigação. Após a sua graduação em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde, tirou o mestrado em biotecnologia em saúde e medicina investigativa pelo Instituto de Pesquisas Gonçalo Muniz, Fundação Oswaldo Cruz. Mais tarde, torna-se doutorada em Patologia Humana e Experimental pela Universidade Federal da Bahia, em ampla associação com o IGM Fiocruz. Atualmente é pós-doutoranda no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, bolsista da FAPESP e professora adjunta de Bioquímica da Escola Baiana. Observem que na biografia, é só um trechinho da biografia, mas já dá para a gente perceber diversas características deste gênero. Primeiro, apresenta dados sobre a sua vida, sobre o seu nascimento. Apresenta verbos no passado, verbos no pretérito, distinguiu-se, nasceu, marcou, determinou, tirou. São alguns destes verbos. Apresenta uso de pronomes pessoais e possessivos. A sua primeira experiência, após a sua graduação. Então, vamos vendo aí o uso dos pronomes. Temos também essa marca do tempo cronológico, a ordem cronológica dos fatos. Veja que após a primeira apresentação sobre a importância dela, já para chamar a atenção, começa então dando dados numa sequência cronológica. Nasceu em 1990, foi ainda adolescente que seguiu a carreira de biomédica, após a sua graduação em biomedicina. Mais tarde torna-se doutorada. Depois de ter estudado HIV, observe então o uso dessas marcas de passagem do tempo. Aqui não apresenta dados. Algumas biografias vão trazendo datas. Vão trazendo as datas em que essas coisas aconteceram. Esta não, é uma biografia mais simples e ela vai só mostrando a sequência dos fatos. Adolescente virou biomédica. Após a graduação, tirou mestrado em biotecnologia. Mais tarde, tornou-se doutorada em patologia. Atualmente, é pós-doutoranda. Depois de ter estudado o HIV, aí diz aí o que ela fez. Então, a gente vê essa marca de passagem do tempo. São algumas características, então, do gênero biográfico. O uso de marcadores temporais. A verossimilhança também é outra característica da biografia,
vão sendo apresentados dados de lugares em que ela estudou, de lugares em que ela trabalhou, apresentando aí a verossimilhança, a característica de que é verdade, é possível se comprovar os fatos narrados. São características da biografia. E o biografado é, em geral, uma pessoa importante, né? Ninguém vai perder tempo de biografando alguém que não tem um legado. E aí, por isso, então, a biografia, geralmente é muito inspiradora, porque são pessoas, em geral, que tiveram que passar por superação na vida, que tiveram fatos, que elas tiveram que superar seus próprios limites, colocar em prática algumas atitudes. E aí elas se inspiram por isso. A gente termina então com esta frase: se não aprendemos com os fatos, com o que poderemos aprender? É da Cátia Abreu. Esta frase então nos convida a pensar sobre isso, a pensar em aprender com os fatos da vida. Não precisa aprender com as coisas só da nossa vida, mas também com o que outras pessoas viveram, que outras experiências as pessoas têm para nos contar e que podem ser luz para a vida da gente, tá? Então fiquem aí com essa reflexão. Tenham um bom dia.